Tá certo, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações e repercussões. Qualquer novidade, atualização aqui no programa Os Pingos nos Is. Agora tem um outro destaque que também chama a atenção, porque o plenário do Senado deve voltar daqui a pouco. Esse projeto de lei que acaba com aquele benefício da saída temporária de presos. A proposta conta com o apoio da bancada da Bala e o presidente da casa, Rodrigo Pacheco. Na última saidinha de fim de ano, 255 presos do Rio de Janeiro e 321 de São Paulo não voltaram aos presídios. Para Pacheco, benefício tem pretexto de ressocializar, mas serve como meio para a prática de mais crimes. Se aprovada pelo Senado, o projeto terá de voltar obrigatoriamente à Câmara Federal, pois o texto foi alterado. Vamos rodar agora, começar com o Roberto Mota. Mota, queria que você trouxesse sua reflexão sobre essa votação importante. A gente tem tratado desse assunto já há bastante tempo. Chamou a atenção, no último feriado de Natal, que muitos presos não retornaram às penitenciárias, aos presídios, e vários chegaram a cometer crimes. Alguns chegaram a assassinar pessoas, inclusive, Mota? É isso. Essa lei é muito importante, esse projeto. A esquerda tem uma obsessão com a proteção de criminosos violentos. É uma coisa quase inexplicável, Eu tento explicar isso, mostrar os fatos no meu livro, mas tente endurecer a legislação penal do Brasil e você encontrará a oposição unânime da esquerda. Então é isso que a gente espera que aconteça com esse projeto. 5% dos detentos que tiveram direito à saidinha no Natal de 2023 não retornaram aos presídios em todo o Brasil. 5% é muito ou é pouco? Depende. Se você foi vítima ou alguém da sua família foi vítima de um desses criminosos, é muito. A verdade é que a saidinha é um absurdo. Alguns dizem: a saidinha não tem nada demais, porque um dia você vai encontrar com esse preso na rua, depois que ele completar a sentença. Bom, isso é argumento para justificar a saidinha? Tem gente que diz: não, a saidinha é uma readaptação à sociedade. Como assim, companheiro? Por que o criminoso não pode se readaptar quando acabar a pena? E onde estão as evidências de que essa readaptação antecipada ajuda em alguma coisa? Eu respondo: essas evidências não estão em lugar nenhum, porque elas não existem. Essa história da saidinha é parte dessa fantasia ideológica que foi criada no Brasil de ressocialização. É uma fantasia pela qual a sociedade brasileira paga muito caro todos os anos com o sangue e com as vidas de milhares de vítimas. Daqui a pouquinho os senadores vão votar esse projeto de lei que pretende acabar com esse benefício das saidinhas temporárias. Qual é a sua posição, Cristiano Beraldo? Veja, Caniato, a gente precisa sempre partir do princípio de como o Brasil prende pouco, como o Brasil condena pouco homicidas. 40 mil homicídios por ano, mais de 40 mil homicídios por ano, mais de 1 milhão de pessoas mortas por assassinato no Brasil nos últimos 20 anos. A vida deveria ser o bem, aquilo mais valioso, não é nem o bem, mas aquilo mais valioso para que uma nação proteja. E no Brasil, vidas são tiradas às centenas diariamente, e aí a gente prende 8% dos assassinos. Desses 8%, eles vão para a prisão depois de um custo grande de investigação, toda a perda, o custo emocional para a família, daquela pessoa que parte de forma inesperada, precocemente. Você tem o custo do judiciário, você tem o custo da penitenciária, você tem todo o custo para fazer com que aquela pessoa cumpra a pena, pague pelo crime que cometeu. Trata-se disso. Você fez alguma coisa errada, a gente deveria, pelo menos, aprender. Eu aprendi a fazer alguma coisa errada, sofri as consequências, com meu pai e minha mãe, que me deram educação. Me ensinaram a saber me comportar, a fazer o que é certo, a valorizar o que é certo, a condenar o errado. E aí a minha vida fica exposta a essa plena liberdade que o criminoso tem no Brasil. Então, quando essa pessoa causa todo esse dano e esse custo para a sociedade, o que a gente tem na legislação? Ora, tadinho, vamos liberá-lo. Deixa ele passear um pouquinho, porque é falta de convivência com a família.
É por isso que ele é uma pessoa tão perigosa. Então ele precisa se ressocializar, ele precisa resgatar os seus laços sociais para se tornar uma pessoa melhor. Aí você, às vezes, vê pessoas de 20, 30, 40 anos que são presas, se não estabeleceram laços sociais suficientes durante o período que tiveram livres, não serão 4, 5 dias que transformará a vida desse indivíduo. Qual é a chance dele se reintegrar à sociedade para ter uma vida limpa e decente? Essa chance, ela não está associada à saidinha. Essa chance está muito mais associada à realidade que existe dentro de presídios brasileiros, que são dominados pelos grupos criminosos que fazem dos presos os seus aprendizes. Sim. Então a pessoa entra ali, às vezes, com um crime menor, sai PhD em tudo quanto é tipo de crime. Essa é a realidade. Então é uma falácia, é um faz de conta. Saidinha é um absurdo. Nós não fazemos nada do que deveríamos fazer durante o processo de encarceramento. E aí depois cabe a nós, a sociedade, aquelas pessoas que estão livres porque cumprem as suas obrigações, nós é que vamos ter que nos responsabilizar pela socialização do preso. Faça-me o favor, né? Pois é, você disse que muitos saem PhD e muitos são recrutados pelas facções dentro das cadeias. E aqueles que recebem o benefício do temporário acabam, inclusive, cometendo os crimes já encomendados. Né, José Maria Trindade? A saidinha já existe, né? Quem ganha o benefício está em regime semiaberto, ou seja, sai diariamente para, em tese, trabalhar, não é isso? Chega ao ponto aqui em Brasília, do semiaberto, ele tinha um álibi de estar preso, ele saía, cometia crime e voltava para a prisão, para se ter uma ideia da coisa como é complexa, né? Os albergues, outro foi assassinado na porta de um albergue enquanto saía para trabalhar por um primo, acerto de contas. Então é uma história complicada. Então a progressão de penas é a origem desse problema. Quem vai para a saidinha já está no semiaberto. Ele está num albergue, sai de manhã e volta à tarde para a cadeia. E se ele estuda, ele sai do trabalho, vai para estudar e volta mais tarde ainda para a cadeia. Final de semana e sábado ele fica na cadeia. O que acontece na saidinha? Simplesmente ele não tem que sair para trabalhar, ele sai e fica com a família. E aí vem a lei toda maravilhosa e diz que esse adepto da saidinha, ele não pode beber, não pode conversar com os sentenciados, né? Que o Mota, eu até esqueci o termo, como é que é? Em conflitos com a lei, Mota, que você usa? Esse é pro menor, é adolescente em conflito com a lei. O maior é reeducando. Reeducando, sentenciado, esses nomes eufêmicos. Apenados. Bonitinhos e fofos. Apenados. E tem associações, a Fundação de Apoio ao Preso, né? FUNAP tem aqui uma que dá apoio, que encontra trabalho para o preso, porque ele não teria condições de encontrar trabalho. Só alguns presos, que eu não vou citar nomes, que encontram trabalhos bons aqui em hotéis, salário de 10 mil, em escritórios de advocacia famosos e tal. Mas o preso comum não tem como encontrar trabalho. Aí entra a Fundação Nacional dos Presos e a Fundação Regional aqui dos Presos, que encontra trabalho, tem uma van que leva, que traz e tal, do trabalho e assim por diante. Então, a origem desse debate que todo mundo centrou na saidinha está na progressão de pena e essa história do semiaberto. E mais, uma pessoa que é condenada até 8 anos, ela vai para o semiaberto. 8 anos e um dia, regime fechado. Então, assim, tá errado, o código está todo complexo. A pessoa que é condenada a 7 anos e 11 meses, semiaberto. Só a partir de 8 anos que é fechado. Eu aprendi muito de legislação penal na cobertura que eu fiz do Supremo do Mensalão. E tive condições de conviver com um advogado tipo Marcelo Leonardo, de Belo Horizonte, que falou uma frase que nunca me esqueci. Se você for procurar lógica na legislação penal, você morre doido. E é verdade, não tem lógica nenhuma. Um bandido pode cometer um crime grave, que a gente considera grave, como matar uma pessoa, a pena é 8 anos. Aí ele entra no Congresso e quebra o Congresso Nacional e tal, que é grave, pega 18 anos, não matou ninguém. O homicídio
é 8 anos. Então, assim, é muito complexo, um homicídio simples, sem agravantes, né? Então, assim, é muito desconexo, é preciso conectar. E a gente não pode também estar dizendo aqui que o Congresso está aprovando o fim da saidinha, vai continuar existindo, vai restringir, vai diminuir, o que já é um passo importante. O passo principal seria acabar com o semiaberto, ou dizer a progressão de penas acabou. Se foi condenado a 5 anos. É isso, Jovem Pan News em cima da notícia. Quem acompanha a análise sobre o fim da saidinha temporária no Senado Federal é o nosso repórter Bruno Pinheiro, a quem agradeço pela participação. Seja bem-vindo, Bruno. Traz para a gente os detalhes dessa apreciação por parte dos congressistas, dos senadores. Bem-vindo. Oi, Daniel Caniato, ótima noite a você, a quem nos acompanha, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação, nossos analistas também. Bom, ouvi de ambos os lados, conversei com diversos nomes, está em discussão neste momento no plenário do Senado. Se for aprovado com maioria dos votos, retorna aqui para o Salão Verde na Câmara dos Deputados. Aqui, se for aprovado, vai a sanção do presidente da República. E é justamente isso, quando chegar lá no Palácio do Planalto, que tem essa resistência. Aliados do governo fizeram vários discursos hoje, quando iniciou a discussão, achando que não é necessário acabar com a saidinha, porque existem diversos outros que retornam e serão o quê? Encurralados, serão culpados por conta do mau comportamento de outros. O senador Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado Federal, do Congresso como um todo, é jurista, advogado, entende muito bem sobre as leis e também não é a favor do assunto, mas eu cheguei a conversar com alguns auxiliares de Rodrigo que me disseram o seguinte, que neste momento é importante entender o que a população está falando e que aqui no Congresso Nacional é o reflexo do que acontece nos estados e nos municípios. Mas eles reconhecem que esse assassinato de um homem da Polícia Militar em Minas Gerais é um fato isolado, não reflete o número como um todo. Ou seja, que é importante sim colocar em discussão, mas não só por conta desse assassinato em Minas Gerais. E aí o seguinte, já existe então uma informação do ministro Ricardo Lewandowski orientando Lula a não sancionar, a aplicar este veto se for aprovado. O que eu ouvi de aliados do governo é o seguinte, que esse veto seja aplicado, retorna para o Congresso Nacional, daqui 80, 90 dias, o cenário já vai ser outro. A oposição não vai conseguir derrubar esse veto. A oposição já fala muito diferente. Conversei com alguns nomes hoje na hora do almoço e disseram o seguinte, que se esse veto não for derrubado, o governo vai estar com a responsabilidade de todas as ações ou de homicídios que acontecerem em decorrência da saidinha do final de ano. Hoje, um pouco mais cedo, conversei com o Guilherme Derrite, o secretário de Segurança do Estado de São Paulo, que foi inclusive o relator aqui na Câmara dos Deputados. Ele está numa reunião agora com Arthur Lira. Essa é a expectativa de solicitar a Arthur Lira para que isso avance rapidamente na Câmara dos Deputados e com a chance de Guilherme Derrite se ausentar da Secretaria de São Paulo e voltar a ser o relator aqui na Câmara dos Deputados. Vamos rever essa entrevista exclusiva de um pouco mais cedo aqui na Jovem Pan. Agora existe a possibilidade, caso o governador Tarcísio também concorde com isso, de eu retornar aqui ao mandato, coisa de uma semana ou duas, para poder acompanhar de perto, colocar sugestões, apresentar estatísticas reais do que a gente encontra em São Paulo, que é o maior estado da federação, para que os colegas deputados possam se convencer do quão prejudicial é o benefício da saída temporária. Aliados do governo já entendem que eles não vão conseguir o número para tentar reverter esse resultado, que vai ser aprovado sim no Senado Federal. A conferir qual vai ser este placar. Daniel Caniato. É isso, Bruno Pinheiro trazendo as informações dessa noite especial aí no Senado Federal. Daqui a pouco os senadores vão votar o fim da saída temporária de presos e claro que o Bruno volta ao longo da programação com todas as atualizações. Vamos girar com os nossos comentaristas. Você, Roberto Mota, essa informação trazida pelo Bruno Pinheiro é muito importante, hein? Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública, segundo informações de bastidores, iria recomendar ao presidente Lula veto ao projeto de lei das saidinhas, caso ele seja aprovado. Tensionamento à vista entre Executivo Federal e Congresso, mais uma vez.
E nenhuma surpresa, né, Caniato? Quem acompanha o Pingos nos Is sabe como pensa a esquerda brasileira a respeito de prisão para criminosos. Quem leu o meu livro A Construção da Maldade sabe tudo que a esquerda brasileira, os seus parlamentares, os seus ativistas, os esquerdistas que estão nas instituições fazem. A questão da saída temporária é a mesma questão da progressão de regime. E o Zé tem razão quando ele diz que a progressão de regime é uma coisa muito mais grave do que a saidinha. A gente deveria estar discutindo antes a progressão de regime. Porém, como calhou da gente estar discutindo a saidinha, não vamos perder essa oportunidade. Tanto a progressão de regime quanto a saidinha, você pode aplicar para elas o mesmo raciocínio. Você condena um criminoso a uma pena de prisão. Aí você diz, não, eu condenei você a 20 anos de prisão, mas na verdade, quando chegar em determinado ponto dessa sentença, você já vai poder sair da prisão durante o dia. Um sexto. Um sexto varia de acordo com o crime. Se ele for reincidente, é um quarto. Então, o que importa é isso. Chega num determinado ponto da sentença, o criminoso pode passar o dia na rua e só dormir na prisão. E a partir daí, ele também pode, além disso, além de passar o dia na rua e dormir na prisão, em 5 datas durante o ano, ele pode ir livre, leve e solto durante 7 dias. A pergunta é, por quê? Se, como o Cristiano Beraldo disse, de cada 100 homicídios, a gente só consegue elucidar 8, nós gastamos uma fortuna. Olhem quanto custa o nosso sistema de justiça. A gente gasta uma fortuna mobilizando defensoria, Ministério Público, polícia, judiciário para condenar o sujeito à prisão. E aí a gente diz para ele que ele não precisa cumprir a sentença toda em regime fechado. Por quê? A desculpa, a alegação é que isso ajuda na ressocialização, que ajuda na reabilitação. Mas quando você olha os índices criminais, eles mostram justamente o oposto. O Brasil é campeão de homicídios no mundo. O Brasil é campeão de impunidade. Quando o Derrite fala em estatísticas, ele mostra a quantidade de vezes que a polícia de São Paulo prende um criminoso, o mesmo criminoso. Aí o criminoso continua tendo direito aos benefícios. Então a situação é muito simples. Não existe nenhuma evidência de que progressão de regime e saidinha ajuda em alguma coisa, e existe um caminhão de evidências, de provas, de que isso contribui para a criminalidade. Qual é a dificuldade dos nossos homens públicos de tomar uma decisão em relação a isso? Isso também tem um aspecto moral. Mas vamos esquecer o aspecto moral. Vamos só falar de evidências. Segurança pública baseada em evidências. Mostrem os números. Os números não mentem. Progressão de regime e saidinha contribuem para aumentar a criminalidade. Portanto, tem que acabar. Você, Beraldo, 2 aspectos que eu gostaria que você trouxesse sua reflexão. Possibilidade de exoneração do Derrite, que é o secretário de Segurança Pública de São Paulo, mas para ele cumprir a função de relator, uma vez aprovado no Senado, o texto retornará para a Câmara Federal. E ele retomaria, então, o papel de relator do projeto. Seriam 2 semanas ausente, ele disse, caso o governador Tarcísio aceite. E, além disso, a informação trazida pelo Bruno Pinheiro, Lewandowski poderia recomendar o veto ao presidente Lula, caso esse projeto seja aprovado. Bom, primeiro em relação ao secretário Derrite, que é deputado federal, isso é uma prática bastante usual entre mandatários. Mas é usual quando a gente fala da esfera federal, né? O camarada é da base, virou ministro, daí ele deixa de ser ministro, participa de uma votação importante e retoma no dia seguinte. Agora, na esfera estadual não é tão comum assim. Não, pois você tem casos muito específicos, né? Onde há essa mobilização de pessoas que estão exercendo, né, o cargo, estão ocupando o cargo de secretários de estaduais, às vezes até municipais, e que deixam seus mandatos para defenderem alguma pauta que é importante a eles e ao governo que eles estão participando. Esse caso do Derrite, ele é muito importante porque Derrite traz uma experiência, ele qualifica o debate, ele está muito preparado para quebrar qualquer argumento que venha a querer justificar esse tipo de manutenção de benefício.
Porque o que a gente precisa fazer, Caneta, é ver o Brasil acabar com a idolatria a bandido. A gente tem que ser completamente intransigente com quem não cumpre as leis. Bandidos. Você está falando de pessoas que matam, assassinam os outros. Pessoas que traficam drogas e corrompem o seu filho. Como é que você vai defender passar a mão na cabeça de pessoas com esse tipo de comportamento que tanto dano fazem à sociedade? Isso é completamente inaceitável. Nós não podemos mais ser o país que aceita tudo. Olha, eu cresci no Rio de Janeiro e uma das coisas que sempre me chamavam a atenção era andar pelas ruas do centro da cidade, ver os camelôs, que é um comércio ilegal. Ele coloca a sua banquinha em frente a uma loja, do sujeito que paga aluguel, contrata funcionário, paga imposto, vai ali, o sujeito coloca um pano, uma lona no chão, expõe ali os seus produtos que ninguém sabe de onde veio, e o pedestre que quer passar na calçada desvia e vai pela rua. E assim se faz. O brasileiro se acostuma com tudo. Não pode ser assim. Nós temos que nos indignar. Como é que pode continuar passando a mão na cabeça de bandido? Como é que pode ter uma estratégia para que o presidente da República vete a lei ou trechos da lei que endurece o tratamento com quem cometeu crimes? Um país que simplesmente não penaliza os seus criminosos. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. Como é que a gente quer ser uma grande nação? Como é que a gente quer olhar para o futuro e ver que o Brasil será um grande país para poder competir? Não é com os Estados Unidos, não. Com o Vietnã. A Guiana, em 20 anos, terá uma renda per capita equivalente da Noruega. E o Brasil vai estar onde? Lá, defendendo as ONGs que não querem que se explore petróleo na foz do Amazonas para enriquecer o estado do Amapá. É porque essas pessoas nunca foram ao Amapá, nunca viram as necessidades da população do Amapá, nunca viram o potencial que o Amapá tem e não consegue usar, não consegue usufruir. E ficamos nós aqui tendo que debater esses absurdos. Meus amigos, meus queridos espectadores e ouvintes, este tipo de estratégia para continuar passando a mão na cabeça de bandido é que faz de nós aqui, de vocês aí, reféns dessa dinâmica social em que o bandido pode tudo e nós não podemos nada. É assim que a gente vai criar os nossos filhos? É assim que a gente vai olhar para o futuro das nossas famílias, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e achar que eles terão um futuro melhor do que nós tivemos de realidade? Não, nós estamos no caminho inverso. O Brasil é este país onde a gente olha para os nossos filhos pensando sempre que eles terão uma vida mais difícil que a nossa, ou seja, nós não evoluímos, nós involuímos. A cada dia que passa tudo é mais difícil, tudo é mais penoso. Onde a gente vai parar com isso? Então, realmente, as pessoas precisam resgatar este poder de indignação, porque nas pequenas coisas, é nessa estratégia de que eu vou vetar um trecho, porque eu vou continuar liberando o criminoso, e aí daqui a 60 dias a oposição já vai estar mais enfraquecida, e os bandidos é que vão vencer. Os bandidos vão vencer a oposição. Isso resgata também o papel fundamental que a oposição tem que ter no Brasil. Então, que se conscientizem disso, porque na época da UDN, quem parava o Congresso Nacional era o grupo da banda de música da UDN, que reunia mentes brilhantes da política brasileira e que conseguiam, com o esforço daquele pequeno grupo, parar o trabalho do Congresso Nacional, usando o regimento. Leiam o regimento. Vamos para cima, porque não é possível a gente ficar de braço cruzado assistindo isso. Uma enxurrada de mensagens, muitas pessoas concordando com esse posicionamento do Cristiano Beraldo. Você, José Maria Trindade, a possibilidade de retorno de Guilherme Derrite à Câmara e também essa projeção, possivelmente Lula vetaria esse projeto caso ele seja aprovado.
Desde ontem estão dizendo que o Lula vai vetar e que a recomendação é essa, pelo menos parte desse projeto. Eu diria o seguinte, não é um projeto de lei que acaba com a saidinha. Ele é um projeto de lei que faz restrições ainda maiores, né, que já existem algumas, para a saidinha. Então, assim, é um projeto de lei bom e, além disso, ele inclui um tema que eu adoro tocar, que é o seguinte, a psiquiatria, ela é uma ciência nova incorporada à legislação penal e ao julgamento penal, né? É a realidade, ninguém ligava para isso. Havia algumas pessoas que faziam estudos, alguns lá tentaram colocar lá a cara, o crânio de um bandido, dizendo que por medidas não sei o quê, que o bandido tinha um crânio com não sei o quê, com a formatação sei lá o quê, tudo sem nenhuma comprovação científica e, graças a Deus, não foi aplicado. Mas o exame criminológico e que essa lei que nós estamos falando, ela coloca como exigência do bom comportamento o Estado, um exame criminológico. Então, os psiquiatras forenses vão dizer se o preso pode ou não sair para essa tal saidinha. E mais, monitoramento. O juiz pode determinar o monitoramento através de tornozeleira. A tornozeleira sabe onde o preso está e a saidinha não é para ele sair no mundo. A lei é linda. Não é para ele sair no mundo curtindo a vida, tomando todas, indo para local suspeito, não é nada disso. A saidinha é para ficar com a família. Mas como não há nenhum tipo de acompanhamento, né? Nos Estados Unidos tem, né? Quando saem os presos lá na tal condicional, o funcionário do Estado vai na casa dele, bate lá, e se ele estiver, por exemplo, bêbado, já sai dali preso. No Brasil, não. A saidinha é uma esbórnia, né? Então, a partir daí, o juiz pode decretar. E mais, o juiz pode dizer não para a saidinha. Passa a não ser um direito do preso, mas uma possibilidade. Que o juiz vai decretar ouvir os psiquiatras e tal no exame criminológico. É uma mudança no artigo 122 da Lei de Execuções Penais. Tem o Código de Processo Penal, de como deve ser esse processo, o Código Penal que determina ali as penas e tal, a dosimetria, e tem o Código de Execução Penal, que aí vai para a VEP, que é a Vara de Execuções Penais, que é outro juiz. Então, fortalece a Vara de Execuções, onde o juiz terá muito mais liberdade para definir. Eu sempre achei que o juiz tinha que ter uma autonomia maior. O juiz está ali. Ele não pode ficar muito preso em lei. Ele deve saber quando alguém tem uma propensão maior de delinquir. E aí ele pode vetar. Exatamente analisando o parecer do psiquiatra. O psiquiatra falando, é preciso incluir isso na progressão, como diz a lei. Quer dizer, para progredir, não é só essa história de 1/6. É preciso ter condições para fazer a progressão. É isso que eu defendo. Pois é, só para atualizar nossa audiência rotativa, o que o preso não pode fazer durante a saidinha temporária. Não é permitido frequentar bares, boates, casas de prostituição, ser flagrado alcoolizado ou se envolver em qualquer delito. Além disso, o detento deve permanecer no endereço durante o período noturno. O flagrante em crimes resulta na suspensão do benefício e retorno imediato ao presídio. Você, Roberto Mota, quer falar alguma coisa, Beraldo? Não, só fazer um parênteses, Caniato. A gente vê nesse presídio de Mossoró, presídio federal, quase 70% das câmeras não funcionam, ou seja, não consegue monitorar nem os que estão presos. Vão monitorar os que estão na rua? Pois é um baita questionamento esse, inclusive. Precisaríamos fazer uma entrevista com o responsável para nos dizer exatamente qual é o desafio a partir de agora. Vai lá você, Mota. Eu vou convidar a bancada do Pingos nos Is para vir dar uma caminhada comigo de manhã cedo na praia do Rio de Janeiro e ver a quantidade de gente fumando maconha. Fumar maconha não pode, é proibido, é crime. Não tem pena de prisão, mas é crime. É daí que a gente começa, é do barco zero. O sujeito, e eu já vi na praia aqui,
pessoas usando cocaína e usando uma outra droga lá, que eu nem sei qual era, no meio da praia lotada, domingo à tarde. Eu estava assim, a 4, 5 metros de distância com os meus filhos. Esse é o país onde a gente está vivendo. É um país meio de mentirinha. Tem regras que todo mundo fala, aqueles discursos bacanas, né? Tem sempre alguém com a fala empolada, usando aqueles termos jurídicos que ninguém sabe muito bem o que significa, mas é tudo mentirinha. Agora, eu queria aproveitar essa oportunidade para dizer o seguinte: o Guilherme Derrite é um dos homens públicos mais bem preparados que eu conheço no assunto de segurança pública. Ele foi policial da rota, ele sabe o que é prender um bandido, ele sabe o que é enfrentar um tiroteio, ele sabe o que é colocar a vida dele em risco. Ele é deputado federal e agora secretário de Segurança de São Paulo. Antes de ser eleito, o Derrite já era um estudioso do combate ao crime. Eu vou repetir, o Derrite estudou, o Derrite conhece a teoria econômica do crime, aquela que diz que o criminoso é movido a incentivos e punições, que deu ao economista Gary Becker o Prêmio Nobel de 1985. Eu faço um desafio aos senhores, pergunte a esses especialistas, os especialistas autoproclamados de segurança pública do Brasil, quem foi Gary Becker. Derrite conhece o trabalho do professor Peri Chiquida, professor brasileiro, fez um trabalho espetacular com criminosos presos no Paraná. Derrite já leu o meu livro, A Construção da Maldade, e eu vou dizer uma coisa, o Derrite não está sozinho. O Brasil tem muitos outros homens preparados e corajosos na área de segurança pública. E é com eles que o Brasil vai fazer, Caniato, o que o nosso ouvinte espectador aqui, Wesley, sugeriu aqui no Twitter agora, uma revisão completa de toda a legislação penal, incluindo o Código Penal e a Lei de Execução Penal. Chegou a hora. Agora, você, Cristiano Berardo, antes de passar para o Zé Maria, porque o Zé Maria trouxe uma informação que eu acho que é fundamental para a gente também fazer uma reflexão e talvez projetar o que veremos no Senado, na Câmara e talvez no posicionamento do presidente brasileiro em relação à aprovação ou não. O Zé Maria foi enfático, dizendo que a saidinha temporária não vai acabar. Eles vão promover algumas mudanças, mas já seria um primeiro passo. Quais são as chances daqueles que defendem o fim da saidinha se frustrarem ao final desse processo, Beraldo? Enorme, enorme, porque há um propósito hoje em passar a mão na cabeça do bandido. Há um propósito em se amenizar a conduta de criminosos que começam na escola do crime através do roubo de celular, do pequeno tráfico de drogas. Eles são pobres coitados, eles ficam ali na classificação dos pobres coitados, das vítimas da sociedade. E aí todo o esforço de combate ao crime vai ficar concentrado nos grandes criminosos, seja lá o que isso queira dizer. Porque o grande criminoso, ele comanda um exército de pequenos criminosos e é esse pequeno criminoso que vem na janela do carro para roubar a bolsa da senhora que está nos assistindo, para roubar o relógio do senhor que está nos assistindo. Não há como se combater o crime passando a mão na cabeça de quem aceita fazer parte de uma organização criminosa. Não importa que estágio você está. Se você é o contador que se encarrega da lavagem de dinheiro, você é tão criminoso quanto aquele que está movimentando o caminhão de cocaína pela estrada. Você também tem que ser combatido pelo Estado. Se você rouba celular, aliás, cenas aí, carnaval, sempre a gente vê essas cenas todas. Dessa vez de novo, vi uma moça, abriu ali uma pochete, alguma coisa assim, saindo dali de dentro das vestimentas dela, mais de uma dezena de celulares roubados. E ela está roubando aquilo para quê? Não é para colocar comida em casa. Não é para comprar comida para o filho. Está roubando para comprar droga. Está roubando porque ela quer ir na festa. Está roubando porque ela quer ter a calça jeans da moda, o sapato da moda. Essa é a realidade. Então, se o governo tem a mentalidade de conviver harmoniosamente com o crime, de não enfrentar e resolver o problema da criminalidade, que quando alguém
tem uma ação contundente, como é o caso do secretário Derrite da Operação Escudo no estado de São Paulo, é criticado, tem dedos apontados a ele, claramente nós veremos o governo se esforçar e usar toda a sua força para continuar concedendo benefícios a criminosos. Esse é o meu desespero, essa é a minha angústia, a minha frustração, porque a gente não vê o problema resolver, a gente vê o problema se agravar. Então, a sociedade brasileira fica refém da criminalidade e está declarado, continuará refém da criminalidade. Você, José Maria Trindade, em relação à informação trazida pelo repórter Bruno Pinheiro, e você confirmou, inclusive, que desde ontem em Brasília, os muitos jornalistas que cobrem os assuntos do Executivo Federal traziam a informação de que há uma sinalização de que o presidente brasileiro vetaria a proposta caso seja aprovada pelo Congresso Nacional. Agora, tem uma outra informação que alguns veículos chegaram a publicar no dia de hoje, que o ministro da Justiça e Segurança Pública teria argumentado que a saída temporária nessas datas comemorativas ajuda na ressocialização do presidiário e acaba estimulando a ele manter um bom comportamento na prisão, na detenção. Você não acha que isso pode acabar se voltando contra o próprio governo ali na frente, caso aconteça um crime de um presidiário que acabou ganhando o benefício da pena? Porque assim, de tempos em tempos a gente identifica que acabam recortando uma fala do presidente da República ou de algum ministro e acabam confrontando com alguma coisa do momento ali. Isso não pode se voltar contra o governo caso aconteça de fato esse veto? Não, e o governo está preocupado com isso, exatamente porque o debate na sociedade está muito forte. A votação dessa matéria, ela é resultado de pressão da sociedade. Ela está 11 anos em debate no Senado Federal. Foi aprovada na Câmara e está lá no Senado Federal parada. Só agora, porque isso não é um ato espontâneo, isso é uma pressão popular e os senadores tiveram que reagir, né? É interessante que eu conversei com um líder do governo, porque não é usual qualquer declaração de veto de um projeto que ainda não está concluído no Congresso. Isso parece uma ameaça, parece uma confrontação de poderes, parece até uma chantagem. Então, por isso, nada oficial e nenhum líder vai dizer que o presidente Lula vai vetar. Mas já existe, sim, esse debate, esse pré-estudo de que a base do presidente Lula não quer o fim da saidinha, não é o fim, a restrição, restringe bem a saidinha e dá poderes ao juiz para revogar, inclusive, qualquer possibilidade de soltura de presos. Então, assim, não é usual e ninguém vai falar porque o projeto não está aprovado, né? Só depois dele aprovado e enviado ao Palácio do Planalto é que o debate de veto é iniciado. Não tem como atravessar. Mas mesmo assim, já existem informações, olha, o governo não vai deixar passar isso. Isso prega contra o governo nesta fase e tira a autonomia do Congresso. Soa como ameaça, como chantagem. É o que está sendo visto, é o debate. Por enquanto, o projeto está sob a responsabilidade do Congresso Nacional. Tá certo. Agora, existem argumentos que defendem a saidinha. Inclusive, me disse um líder, 5% dos que saem durante esses eventos não voltam porque estão sendo ameaçados na prisão. Veja, o preso, ele está sob a tutela do Estado. O Estado deve dar a proteção ao preso. Sim, deve dar a proteção ao preso. Se existem ameaças dentro da prisão, a culpa é do Estado. É o Estado que tem que cuidar. E não faz isso, a gente sabe que não faz isso. Mas não, isso não pode ser um argumento de uma soltura geral, né? Tem que acabar com essa cultura de prender o soltor. Isso enfraquece a autonomia da polícia. Isso desestimula o policial.